Em uma noite tranquila no início de junho de 2006, o silêncio foi lentamente tomando conta da cidade de Auburn, no Alabama. Em uma estrada secundária isolada, logo fora dos limites da cidade, um morador local se deparou com uma cena perturbadora e inesquecível. Um veículo completamente queimado, abandonado no meio do nada. O carro estava quase irreconhecível, consumido quase por inteiro pelas chamas. Tudo o que restava era uma estrutura esquelética, metal carbonizado e cinzas fundidos. Um vestígio assombroso do que um dia fora uma máquina funcional. A destruição era tão completa que parecia impossível imaginar que um ser humano já tivesse se sentado ao volante. E ainda assim, em meio à devastação, um detalhe permaneceu. Uma pista que se recusava a ser apagada pelo fogo. A placa do veículo, embora parcialmente derretida e enegrecida pelo calor, ainda era legível em parte. Ela revelava uma verdade sombria. O carro havia pertencido a Lori. Queridos espectadores, por favor não se esqueçam de curtir, deixar um comentário abaixo do vídeo e se inscrever no canal para não perder os novos vídeos. Isso é muito importante para nós. Neste documentário, é explorado um caso de true crime envolvendo Lori Ann Lesinski. Ela nasceu em 1982, em Auburn, Alabama. Desde os primeiros anos de vida, esteve cercada de cuidado e carinho. Seus pais sempre a apoiaram em tudo o que fazia, e a atmosfera tranquila e acolhedora de uma cidade pequena ajudou a moldar sua personalidade aberta e amigável. Quando Lori cresceu, sua família adotou um cachorro, o que despertou nela um amor especial pelos animais. Na escola, Lori era uma aluna dedicada, embora nem sempre se destacasse nas provas. Seu sucesso não vinha apenas das notas, mas também de seu desejo de participar das atividades em sala e ajudar os colegas. Após concluir o ensino médio, ela permaneceu perto da casa dos pais. Auburn sempre lhe pareceu uma grande família. Ela amava o ambiente calmo, os vizinhos gentis e a possibilidade de continuar próxima das pessoas que amava. Lori trabalhava em uma loja local de varejo, onde rapidamente se tornou querida entre os colegas de trabalho por seu sorriso caloroso e sua disposição constante para ajudar. Em algum momento após as 18 horas, os registros telefônicos deixaram de mostrar chamadas recebidas ou efetuadas pelo celular de Lori. Amigos próximos tentaram entrar em contato com ela por mensagens de texto, mas nenhuma foi respondida. No início, eles minimizaram a situação, supondo que ela estivesse relaxando ou talvez tivesse saído rapidamente para ir a alguma loja. Afinal, Lori era uma adulta independente e não era totalmente incomum que ficasse um curto período longe do telefone. Mas quando a noite de domingo chegou, o silêncio começou a pesar de forma inquietante sobre aqueles que a amavam. Seus colegas de trabalho ficaram preocupados quando ela não respondeu a mensagens casuais relacionadas ao serviço. Então veio a segunda-feira e ainda não havia notícias. Na terça-feira, o local onde Lori trabalhava percebeu que ela não havia comparecido ao seu turno. Uma ausência completamente fora do seu comportamento habitual. Ela era extremamente responsável e raramente, se é que alguma vez, faltava sem avisar. Os alarmes começaram a soar de verdade. A preocupação aumentou rapidamente. Um colega tentou ligar para o telefone fixo da casa de Lori. Nenhuma resposta. Outros recorreram às redes sociais, enviaram mensagens e deixaram recados na caixa postal. Amigos começaram a confirmar uns com os outros se, por acaso, ela não teria feito uma viagem espontânea ou comentado algum plano de última hora. Ninguém tinha qualquer informação. Quando as tentativas repetidas de contato não tiveram resposta e as horas continuaram passando, um grupo de amigos decidiu que algo definitivamente não estava certo. O próximo passo lógico foi ir até a casa dela, localizada em uma área relativamente tranquila de Auburn, na esperança de encontrá-la lá. Ao chegarem à residência, chamaram seu nome repetidamente, mas o local permaneceu em silêncio. Seu carro não estava no lugar habitual,
embora eles só tivessem um momento para refletir sobre isso antes de notar que o interior da casa parecia estranhamente intacto. À primeira vista, nada estava quebrado ou revirado, mas uma tensão sutil parecia pairar no ar, como se o tempo tivesse parado de forma abrupta e sem explicação. Seu amado cachorro estava ali, o que era particularmente preocupante. Laurie adorava aquele animal, e não era do seu feitio deixá-lo sozinho por longos períodos, especialmente sem providenciar cuidados. As tigelas ainda continham um pouco de comida e água, mas estava evidente que ninguém cuidava delas havia algum tempo. Não havia nada que sugerisse que ela tivesse planejado cuidadosamente uma saída. Nenhuma mala pronta, nenhum bilhete preso à geladeira ou rabiscado em um pedaço de papel. Além disso, alguns objetos pessoais, como um conjunto de chaves que ela normalmente carregava, não estavam em lugar nenhum, criando uma contradição estranha. Seu carro não estava na garagem, indicando que ela havia saído dirigindo, mas outros itens importantes haviam sido deixados para trás. Amigos preocupados entraram em contato imediatamente com a mãe de Laurie, que morava a uma distância relativamente curta. Ela correu até lá, e o medo se espalhou em seu rosto no instante em que entrou na casa. A sensação crescente de incerteza tornou-se insuportável, e era apenas uma questão de tempo até que as autoridades fossem acionadas. Quando o departamento de polícia de Auburn chegou, o fez com a mente aberta, mas também com a consciência de que situações como essa podem seguir vários caminhos. Não era incomum descobrir que um jovem adulto havia decidido fazer uma viagem espontânea ou encontrá-lo alguns dias depois, totalmente alheio à angústia causada. Mas à medida que os policiais percorriam a casa, não encontraram sinais de arrombamento. Ainda assim, o fato de Laurie ter desaparecido enquanto seus animais de estimação, objetos de valor e rotina permaneciam completamente negligenciados, levantou suspeitas imediatas. As primeiras entrevistas com vizinhos não trouxeram pistas claras. A maioria não havia visto nada de incomum. No entanto, uma corrente silenciosa de inquietação se instalou nesses primeiros momentos da investigação. Familiares e amigos não perderam tempo organizando buscas, distribuindo panfletos de pessoa desaparecida e divulgando a foto de Laurie nos noticiários locais. Auburn é uma cidade universitária, onde um forte senso de comunidade costuma unir os moradores. Quando um estudante ou alguém da região desaparece, as pessoas rapidamente percebem. Houve rumores de que talvez ela tivesse sido levada contra a própria vontade, ou que tivesse sofrido algum tipo de acidente. Alguns afirmaram ter visto um carro parecido com o de Laurie seguindo para o oeste pela Interestadual 85. Outros acreditavam ter visto uma mulher com sua descrição em um posto de gasolina próximo a Montgomery. Cada possível pista terminou em frustração. Os dias que passavam pareciam uma contagem regressiva lenta e agonizante, rumo a uma revelação que ninguém queria enfrentar. A sensação geral de apreensão se intensificou à medida que a mídia local passou a cobrir o caso, com manchetes perguntando: "Onde está Laurie?" Repórteres locais se aglomeravam do lado de fora da casa ou conversavam com seus amigos, filmando rostos preocupados e apelos emocionados por informações. A gravidade da situação começava a se impor. A polícia, já lidando com poucas evidências físicas, sabia que o tempo era crucial. Qualquer atraso poderia significar a perda de pistas valiosas, e eles redobraram os esforços, incentivando o público a se manifestar com qualquer informação que pudesse esclarecer seu desaparecimento. Enquanto familiares enfrentavam terror crescente, noites sem dormir e uma sensação angustiante de medo, as autoridades começaram a formalizar grupos de busca. Vasculharam áreas arborizadas próximas, campos e estradas secundárias em busca de qualquer sinal de Laurie. Voluntários caminharam ao longo de córregos, verificaram terrenos baldios e bateram de porta em porta para saber se alguém possuía imagens de câmeras de segurança ou havia presenciado algo que inicialmente considerara irrelevante. A polícia montou um centro de comando, reunindo qualquer fragmento de dado que pudesse encontrar. Registros financeiros, mensagens de texto, sinais de celular. Familiares e amigos foram convidados a recordar qualquer detalhe, por mais insignificante que parecesse. Laurie mencionou novos conhecidos?
Parecia ansiosa ou preocupada nos dias que antecederam seu desaparecimento. Quanto mais fundo cavavam, mais enigmático o caso se tornava. Não havia uma única prova que apontasse para uma explicação simples. Ainda assim, foi nesse momento que a ficha caiu. Por mais normal que tudo parecesse, algo terrível havia acontecido. Dia após dia, a especulação ansiosa aumentava, e a esperança lutava contra a compreensão sombria de que, quanto mais o tempo passava, mais estreito se tornava o caminho para um desfecho positivo. Amigos realizaram vigílias, rezando por seu retorno em segurança e agarrando-se a qualquer resquício de otimismo que conseguiam reunir. No entanto, à medida que os dias se alongavam, o silêncio tornava-se cada vez mais ensurdecedor. E o primeiro capítulo desse mistério sombrio terminou sem qualquer resolução à vista. Apenas um desejo doloroso e desesperado pelo retorno seguro de Lori, e a sensação de que algo terrível havia despedaçado a rotina tranquila da vida de uma jovem, de uma forma que ninguém ainda conseguia explicar. Os investigadores haviam entrevistado vizinhos e conhecidos, revistado sua casa e analisado os registros de seu telefone em busca de indícios de viagem ou de algum relacionamento inexplicado. Como resultado, passaram a encarar a perturbadora possibilidade de que alguém tivesse orquestrado seu desaparecimento. Ainda assim, era necessário um avanço. Alguma prova que pudesse transformar o desconhecido assustador em uma imagem mais clara do que exatamente havia acontecido após o último momento em que ela foi vista. Esse avanço veio de uma forma devastadora. Alguns dias depois que o alerta sobre o desaparecimento de Lori atingiu seu ponto máximo, um morador local relatou o que parecia ser um veículo, gravemente danificado pelo fogo, em uma área isolada de terreno nos arredores de Auburn. A ligação para a delegacia de polícia foi quase casual no início. O denunciante disse que havia avistado o que acreditava ser um carro queimado, com a estrutura metálica deformada pelo calor. Como aquela área era usada apenas ocasionalmente por praticantes de off-road ou por pessoas que descartavam lixo ilegalmente, um veículo incendiado poderia ter sido o resultado infeliz de vandalismo, um acidente mecânico ou até mesmo um golpe de seguro. No entanto, quando os policiais que atenderam a ocorrência chegaram ao local, sentiram que havia algo muito mais sinistro. Cinzas e destroços cercavam o veículo, escurecendo o solo em um amplo arco, e o ar ainda carregava o odor acre de fumaça. Parecia que o incêndio havia sido intenso o suficiente para consumir o interior e reduzir grande parte do estofamento a resíduos enegrecidos. Quando os agentes fizeram uma verificação preliminar de qualquer identificação visível, encontraram uma prova crucial que ligava aquele destroço carbonizado a uma pessoa desaparecida. A placa do veículo, embora parcialmente derretida, correspondia ao registro do carro de Lori. A descoberta de seu veículo queimado abalou profundamente a investigação. Para a família Slesinski, a notícia foi como um golpe brutal, ressaltando a gravidade de uma situação que já era angustiante além de qualquer medida. Abalada e exausta, a mãe de Lori chegou à delegacia em um estado de confusão, tentando lidar com o fato de que o veículo querido de sua filha, algo que ela usava para ir ao trabalho, a reuniões familiares e até a pequenas viagens de fim de semana, havia se tornado agora um símbolo sombrio de possível violência. Se Lori não estava ao volante quando o Mazda foi destruído, quem estava? E se ela esteve com o carro em algum momento, que destino teria encontrado em meio àquele incêndio devastador? A notícia do carro queimado se espalhou pela comunidade em velocidade impressionante, ampliando ainda mais o alarme que já havia começado a se instalar. Equipes de reportagem locais correram para divulgar a novidade, registrando imagens dos restos do veículo para destacar a gravidade da situação. A teoria predominante era sombria. Se alguém teve o trabalho de incendiar o carro dela, provavelmente estava tentando apagar rastros. Era um ato que cheirava a um esforço desesperado para esconder provas forenses. Quando os investigadores chegaram ao local, isolaram rapidamente a área para evitar a contaminação de possíveis indícios. O fogo, especialmente em um ambiente externo e descontrolado, é notório por destruir evidências,
Impressões digitais, fibras e até certos tipos de material biológico podem ser eliminados ou tornados irreconhecíveis. Ainda assim, os peritos da cena do crime vasculharam meticulosamente o local. Com mãos enluvadas, remexeram o interior coberto de cinzas, embalando tudo o que pudesse ter valor forense. Eles observaram a posição do carro. Ele estava estacionado, ou talvez abandonado, logo ao lado de um caminho estreito de terra que se afastava de uma rodovia pouco movimentada. Galhos quebrados próximos ao veículo indicavam que alguém poderia tê-lo conduzido apressadamente até ali, raspando em árvores ou arbustos no processo. Os investigadores fotografaram todos os ângulos, anotando a posição das rodas, possíveis pegadas ou detritos espalhados ao redor. Apesar de parcialmente derretidas e retorcidas, algumas marcações de série ainda puderam ser recuperadas. A polícia tomou cuidado especial para verificar o número de identificação do veículo, V e N, cruzando-o com o registro de Lori. A correspondência foi conclusiva, não havia erro. A carcaça fumegante era definitivamente dela. O departamento de polícia tentou manter a calma, divulgando apenas declarações comedidas à imprensa. Confirmaram que o carro queimado pertencia a Lori, mas evitaram detalhar todas as evidências coletadas no local. Enfatizaram que estavam trabalhando dia e noite para encontrá-la e imploraram para que qualquer pessoa que tivesse visto o veículo nos dias anteriores à descoberta se manifestasse. Ainda assim, à medida que as horas passavam, tornava-se claro que, sem novas pistas ou uma testemunha direta que tivesse visto o carro sair da estrada principal, os investigadores ficariam com mais suposições do que certezas. Nem mesmo a paisagem ao redor oferecia pistas imediatas. A área era um trecho de terreno semi-florestado, intercalado com capim alto e cercas quebradas. Algo perfeitamente comum para a zona rural do Alabama, e fácil de percorrer sem chamar muita atenção em horários de pouco movimento. A descoberta desencadeou uma nova onda de entrevistas, enquanto as autoridades entravam em contato com todos da rede de Lori, amigos, colegas de trabalho, vizinhos, até clientes da loja onde ela trabalhava. Eles buscavam qualquer lembrança de comportamentos estranhos, veículos suspeitos rondando sua casa ou comentários casuais que, em retrospecto, pudessem adquirir um tom sinistro. Enquanto isso, especialistas forenses trabalhavam nos laboratórios, tentando extrair vestígios minúsculos de DNA ou outros materiais que tivessem sobrevivido à destruição causada pelo fogo. Embora o interior do Mazda tivesse sido amplamente incinerado, ainda existia a possibilidade de encontrar pequenos fragmentos que as chamas não tivessem alcançado. Talvez algo escondido sob os tapetes, preso às molas dos bancos ou enroscado no carpete do porta-malas tivesse escapado da aniquilação total. Os testes forenses levariam tempo, e o relógio não jogava a favor dos investigadores. A cada dia que passava, a chance de encontrar Lori com vida diminuía aos olhos do público, alimentando teorias sombrias e um sentimento de desesperança que permeava as conversas locais. Enquanto o carro queimado dominava as manchetes, a atenção também voltou para a casa de Lori. Os investigadores reexaminaram a cena com novos olhos, perguntando-se se algo havia passado despercebido que pudesse ligar o veículo incendiado a algum sinal de luta dentro da residência. Procuraram pegadas, impressões digitais borradas ou qualquer amostra parcial de DNA deixada em móveis. Também revisaram os registros telefônicos com mais profundidade, concentrando-se nas horas que antecederam a descoberta do veículo. Se alguém tivesse roubado o telefone dela ou a coagido a sair com essa pessoa, vestígios dessa atividade ainda poderiam existir nos sinais das torres de celular ou em mensagens de texto incompletas. Os registros da operadora telefônica tornaram-se um ponto central de interesse, pois os investigadores esperavam traçar um padrão que indicasse exatamente quando Lori, ou pelo menos seu aparelho, parou de se mover e se o telefone havia viajado até o local onde o carro foi encontrado. Apesar da tensão crescente, os voluntários se recusaram a deixar que o desespero abafasse seus esforços. Organizaram novos grupos de busca, desta vez concentrando-se nas extensões de terra em um raio de 1 ou 2 quilômetros de onde o veículo apareceu. Alguns vasculharam moitas de capim alto, enquanto outros percorreram valas rasas e margens de rios.
usavam coletes bem visíveis e carregavam lanternas e rádios comunicadores, determinados a não deixar pedra sobre pedra. Drones foram trazidos por um entusiasta local de tecnologia, que acreditava que imagens aéreas poderiam revelar trilhas escondidas ou áreas de solo perturbado. Enquanto caminhavam por campos e exploravam estruturas abandonadas, os voluntários às vezes se sentiam oprimidos por uma sensação de mau presságio, mas continuavam. Cada galho quebrado sob seus pés parecia um lembrete do peso da tarefa. Procurar qualquer sinal de que Lori ainda estivesse viva, ou por provas que explicassem o que havia acontecido após seu último avistamento conhecido. A esperança deles oscilava ao final de cada dia, sustentada apenas pela necessidade humana universal de acreditar que respostas podem ser encontradas, mesmo diante de uma incerteza sufocante. Em meio a todo esse turbilhão, a família Slesinski tornou-se um ponto emocional central da história. A mãe de Lori apareceu em coletivas de imprensa, trêmula, mas firme, implorando à comunidade que se manifestasse se tivesse qualquer fragmento de informação. Ela falou sobre o coração bondoso e a natureza gentil da filha, lembrando a todos que Lori era uma pessoa real, com uma vida cheia de promessas, e não apenas um rosto em um cartaz de pessoa desaparecida. Ainda assim, em meio ao medo, famílias passaram a trancar suas portas com mais cuidado à noite e vizinhos se tornaram mais vigilantes, observando qualquer carro estranho circulando pelas ruas. Pais lembravam seus filhos de andar em grupo, especialmente após o anoitecer. Pessoas que raramente pensavam duas vezes sobre segurança pessoal passaram a refletir sobre o inimaginável. Enquanto a especulação corria solta, as autoridades trabalhavam diligentemente a portas fechadas, cientes de que cada detalhe do Mazda queimado poderia ser um elo potencial com a verdade. Reuniram informações sobre indivíduos locais com históricos semelhantes, cruzaram dados de veículos roubados na região e analisaram horas de imagens de câmeras de segurança de postos de gasolina e lojas de conveniência próximas. Diante da tarefa assustadora de filtrar rumores e teorias, as forças de segurança organizaram uma força-tarefa dedicada, composta por alguns detetives experientes, policiais mais jovens ansiosos para provar seu valor e uma equipe rotativa de especialistas forenses que já começavam a considerar o desaparecimento de Lori como um dos casos mais perturbadores que haviam visto em anos. Desde o início, a investigação girou em torno da análise forense do Mazda. Se o autor do crime tivesse encharcado o veículo com gasolina ou outro líquido inflamável, ainda poderia haver resíduos químicos aderidos a partes retorcidas da estrutura. Da mesma forma, se o suspeito tivesse se ferido ou deixado uma impressão digital ao manusear o carro, essa pista microscópica poderia ter sobrevivido apesar do calor. O processo envolvia uma cadeia de custódia meticulosa para cada pequena amostra, um lembrete constante de que as provas precisavam ser preservadas de forma impecável para serem admissíveis caso o processo chegasse a julgamento. Paralelamente, a polícia continuou divulgando comunicados à imprensa, esperando que a descoberta dramática do carro queimado de Lori gerasse novas pistas vindas do público. Um elemento que parecia cada vez mais suspeito era o fato de que a vida pessoal de Lori, à primeira vista, oferecia pouco em termos de motivo para um crime. Esse consenso levou os investigadores a redirecionar o foco para indivíduos que pudessem nutrir ressentimentos ocultos ou, em um espectro mais sombrio, uma obsessão perigosa. Rastrear o círculo social dela tornou-se, assim, prioridade máxima. Detetives analisaram listas de colegas de trabalho, ex-colegas de escola, amigos ocasionais e qualquer pessoa com quem ela tivesse tido contato recente. Prestadores de serviço, vizinhos ou o novo amigo de um amigo em um encontro social. Dentro dessa linha de investigação, a polícia rapidamente concentrou a atenção em uma pessoa que, à primeira vista, parecia comum. Um conhecido de longa data chamado Rick Ennis. Ele era alguém que Lori conhecia socialmente. Uma figura em seu círculo mais amplo de amizades, embora não fosse uma presença constante no dia a dia. Segundo todos os relatos, Rick tinha um comportamento suficientemente cordial, e muitos que o conheciam o descreviam como prestativo e sociável.
No entanto, os investigadores logo perceberam incongruências em suas declarações sobre a linha do tempo em torno do desaparecimento de Lori, bem como inconsistências na forma como descrevia o relacionamento entre eles. Quando questionado sobre a última vez que havia visto Lori, Rick deu um relato vago, alegando que tinha sido dias antes de ela desaparecer. Porém, registros telefônicos indicaram posteriormente que ele poderia ter estado em contato com ela mais recentemente. Quando pressionado, Rick afirmou ter esquecido uma conversa improvisada ou uma visita casual. Uma explicação que os investigadores consideraram suspeita, dada a importância do caso. Os detetives também descobriram que ele não era estranho a eventos difíceis na vida. Teve uma infância turbulenta e passou um período fora de Auburn, retornando apenas no último ano, ou algo assim. Embora Ennis não fosse a única pessoa no radar dos investigadores, ele rapidamente se tornou um ponto central. Para reunir mais informações, os detetives dissecaram seu histórico, interrogando tanto pessoas que o conheciam bem quanto aquelas que apenas o cruzavam nos corredores do trabalho ou da escola. Um retrato mais complexo começou a surgir. Por trás de sua aparência educada, a vida de Rick parecia marcada por sombras persistentes. Dúvidas sobre uma adolescência problemática, rumores de encontros esporádicos com a polícia em outras jurisdições. Eles estudaram suas rotinas, monitoraram qualquer mudança em sua presença nas redes sociais e questionaram discretamente amigos em comum sobre comentários estranhos que ele pudesse ter feito a respeito do desaparecimento de Lori. Simultaneamente, a polícia retornou à casa de Lori, determinada a encontrar algum detalhe negligenciado. Equipes forenses examinaram tudo, desde pegadas no quintal até minúsculas fibras de tecido que pudessem estabelecer uma ligação com um possível suspeito. Um detalhe que surgiu foi um possível sinal de entrada forçada, embora fosse sutil. Um desalinhamento em uma dobradiça da porta que poderia ter sido causado por um empurrão forte ou um chute, ou que talvez já existisse antes. Os investigadores tomaram nota disso, suspeitando que poderia sustentar a teoria de que Lori encontrou alguém indesejado dentro da própria casa. Infelizmente, nenhuma evidência isolada saltava aos olhos a ponto de gritar como tudo havia acontecido. Meses se passaram com a investigação em pleno andamento. A polícia entrevistou sistematicamente qualquer pessoa que tivesse ao menos cruzado com Lori nos dias que antecederam seu desaparecimento. Eles cruzaram transações de cartão de crédito, registros telefônicos e e-mails. No campo digital, analisaram o uso do computador dela e vasculharam suas atividades em redes sociais para identificar possíveis conflitos recentes. Ela poderia ter sido alvo de um predador online? Teria sido atraída para fora de casa por alguém se passando por amigo? No fim, nenhuma dessas ameaças modernas se confirmou como a causa principal. A maior pista continuava sendo o exame das pessoas que estavam fisicamente presentes na vida de Lori. Aquelas que teriam a oportunidade de bater à sua porta, atraí-la para fora ou surpreendê-la desprevenida. À medida que as evidências do SUV queimado iam chegando, os laboratórios confirmaram a presença de um acelerante, provavelmente gasolina. Não foram encontradas impressões digitais diretas em um recipiente de combustível ou em partes do painel, mas foram identificadas impressões parciais que ainda não podiam ser associadas de forma conclusiva a ninguém. Essa revelação reforçou ainda mais que a destruição do carro havia sido premeditada, uma tentativa deliberada de obliterar provas cruciais. A pergunta permanecia: quem teria tanto o motivo quanto a ousadia para cometer um ato tão descarado? Uma mudança ocorreu quando os investigadores receberam dados de triangulação de torres de telefonia celular que colocavam um telefone vinculado ao número de Rick Ennis próximo ao local remoto onde o carro de Lori foi encontrado, aproximadamente dentro da janela de tempo estimada em que o veículo foi incendiado. Embora não fosse uma prova definitiva, os dados foram suficientes para justificar um escrutínio mais profundo. Quando confrontado com essas informações em uma entrevista posterior, Rick deu respostas que, na melhor das hipóteses, pareciam inconsistentes, alegando que estava passando pela área por causa de um compromisso não relacionado, ou que talvez o sinal estivesse refletindo em uma torre distante, distorcendo sua localização.
Suas explicações se tornaram ainda menos críveis diante de perguntas mais incisivas. Com o tempo, cada novo detalhe coletado pela polícia sobre ele, registros financeiros, depoimentos de colegas de trabalho que observaram que ele agiu de forma estranha na semana em que Lori desapareceu, relatos conflitantes sobre seu paradeiro, serviu como uma pequena e sombria peça de um quebra-cabeça que começava a se transformar em uma imagem monstruosa. Os investigadores, no entanto, foram cautelosos. Sem um corpo e sem qualquer prova direta e irrefutável ligando Ennis ao desaparecimento de Lori, eles precisavam evitar movimentos precipitados que pudessem comprometer uma futura acusação. Em vez disso, buscaram construir um caso sólido e irrefutável. Colaboraram com autoridades estaduais e, quando possível, com o FBI para análises forenses avançadas. Também trouxeram unidades especializadas de cães farejadores treinados para detectar restos humanos, enviando-os a várias áreas florestais e locais abandonados, ligados aos deslocamentos conhecidos de Ennis. Os cães sinalizaram alguns pontos, mas escavações repetidas não revelaram nada substancial. Era como se, toda vez que os investigadores se aproximassem de uma revelação, o resultado fosse apenas um eco. Um sussurro de possibilidade que desaparecia ao ser examinado mais de perto. Enquanto isso, a família Slesinski enfrentava o luto e o desejo por uma resolução. Em conversas frequentes com as autoridades, a mãe de Lori ouviu sobre o possível suspeito, mas foi alertada de que citá-lo publicamente poderia comprometer o caso. Ela se via dividida entre o desejo de confrontar publicamente a pessoa que acreditava ser responsável e a necessidade pragmática de permitir que os investigadores fizessem seu trabalho. Ainda assim, a polícia continuou agindo com cautela, determinada a não dar ao suspeito nenhuma chance de encobrir rastros que ainda pudessem existir ou de montar uma defesa baseada em falhas processuais. Os meses passaram, a dor se aprofundou, e o caso se tornou parte da consciência coletiva de Auburn, com cada nova informação trazendo uma centelha de esperança de que a verdade finalmente viesse à tona. Embora as denúncias continuassem chegando, o ritmo começou a diminuir, e as autoridades passaram a se preocupar com a chamada fadiga de dicas. Em resposta, a equipe de investigação mudou de estratégia, destinando recursos a métodos especializados de casos arquivados, reanalisando provas antigas com novas tecnologias, examinando dados de torres de celular com algoritmos aprimorados e trazendo especialistas em perfil comportamental. A lógica era simples. Se o caso estava estagnado, novos olhares e perspectivas frescas poderiam reacender o avanço. Foi durante uma dessas reavaliações que novas revelações surgiram. Os investigadores descobriram registros indicando que Ennis havia feito pesquisas online suspeitas sobre descarte de evidências e formas de apagar rastros digitais, realizadas por volta da época do desaparecimento de Lori. Ainda mais revelador, encontraram informações de que Ennis já havia sido questionado em outra jurisdição anos antes sobre possível comportamento violento. Embora não fossem provas conclusivas, esses detalhes perturbadores acrescentaram nova urgência à ideia de que ele estava no centro de algo perigoso. O rastro digital também sugeriu que Ennis havia pesquisado locais remotos ao redor de Auburn, muito antes de o veículo de Lori ser encontrado. Confrontado com esses pontos em outra rodada de interrogatórios, Ennis reagiu de forma defensiva, insistindo que as pesquisas eram coincidências ou fruto de curiosidade por true crime. Os investigadores, não convencidos, reuniram suas declarações em um dossiê cada vez maior, em que cada explicação contraditória parecia apertar ainda mais o cerco ao seu redor. Ainda assim, conforme os meses se transformaram em anos, a frustração cresceu entre os policiais envolvidos no caso, que sentiam já ter reunido peças suficientes da história para identificar o provável suspeito. Eles observavam Ennis continuar vivendo sua vida, ainda que sob vigilância constante, enquanto Lori permanecia desaparecida, seu destino um ponto de interrogação doloroso que se recusava a desaparecer. Quando finalmente se sentiram confiantes o bastante para iniciar procedimentos formais, haviam compilado um plano detalhado, ainda que incompleto, de como e por que Lori pode ter sido alvo,
e do que aconteceu naquela última noite em que foi vista. Embora ainda faltasse a peça final que fecharia tudo de forma definitiva, o corpo de Lori, eles acreditavam ter construído um caso robusto o suficiente para avançar. Enquanto a comunidade local se preparava, aguardando anúncios oficiais, a próxima etapa dessa história profundamente perturbadora se aproximava. O momento em que Rick Ennis enfrentaria o peso da lei, culminando em acusações que colocariam esse mistério assombroso no caminho de um acerto de contas no tribunal. Após uma investigação lenta e meticulosa que se desenrolou ao longo de 12 anos, o impulso por trás do caso contra Rick Ennis finalmente chegou a um ponto em que as autoridades de Auburn, trabalhando em estreita colaboração com agências do condado e do estado, se sentiram prontas para apresentar acusações. Quando o mandado de prisão foi finalmente emitido, os responsáveis pela aplicação da lei demonstraram um senso de resolução sombria. A soma de seus esforços apontava de forma inegável, argumentaram eles, para uma única conclusão. Rick Ennis não apenas cruzou o caminho de Lori naquele dia fatídico, como também orquestrou os eventos que levaram ao seu fim trágico. Com as acusações formalizadas e a data do julgamento se aproximando, a defesa enfrentou sua própria tarefa considerável. Os advogados de Rick Ennis se encontraram em uma situação delicada. Como contestar alegações de homicídio quando tantas evidências circunstanciais sugeriam crime? Sua estratégia foi lançar dúvidas sobre os detalhes da linha do tempo apresentada pela acusação e enfatizar a incerteza inerente ao caso. Desde o início do julgamento, a atmosfera no tribunal estava carregada de expectativa. De um lado, familiares e amigos de Lori sentavam-se com os rostos marcados pela dor e pela determinação, segurando lembranças que remetiam ao seu espírito caloroso e à sua gentileza inabalável. Do outro lado, Rick Ennis ocupava seu lugar ao lado dos advogados de defesa, exibindo uma aparência de calma que, para muitos observadores, parecia inabalável. Os promotores iniciaram suas alegações de abertura delineando os fatos contundentes. Lori foi vista pela última vez em sua casa em Auburn. Deixou para trás um animal de estimação amado que jamais abandonaria voluntariamente. Não retornou ao seu emprego estável e era proprietária de um veículo que foi encontrado queimado além do reconhecimento em uma área desolada. A partir disso, a promotoria voltou-se para Rick Ennis, apresentando de forma sistemática as lacunas suspeitas na linha do tempo, os dados incriminadores das torres de celular e os rastros digitais que apontavam para uma intenção arrepiante de encobrir um encontro fatal. Segundo a tese do Estado, as lembranças mutáveis de Rick sobre seus movimentos e paradeiro, somadas a um histórico de incidentes anteriores que sugeriam instabilidade, demonstravam um padrão de engano. Os detetives também mantiveram em sigilo por muito tempo provas cruciais, evidências que haviam sido encontradas na casa de Lori e que, no fim, mudaram completamente o rumo do caso. De acordo com o relatório, descobertas significativas foram feitas. O DNA de Ennis foi encontrado no sofá de Lori, assim como no sangue localizado no lado interno da porta da frente. Além disso, mais tarde foi revelado que o sangue dele também foi encontrado em um dos tapetes. Essas descobertas desempenharam um papel fundamental no julgamento. Ao longo de várias semanas, o processo avançou até as alegações finais. Após um período de deliberação que, segundo relatos, se estendeu por vários dias, o júri retornou com o veredicto. Rick Ennis foi considerado culpado pelo assassinato de Lori Ann Lesinski. Com o veredicto proferido, o caso avançou para a fase de sentença. Na decisão final, o juiz declarou que Rick Ennis deveria cumprir prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.